Sendo vegetariana, check! Gente, deixa eu contar pra vocês, né? Não tem nada a ver com o Japão hoje. É sobre a minha rotina vegetariana aqui no Japão, como tá sendo. Como tá sendo, assim, difícil pra mim. Eu não fui numa nutricionista, né? Mas eu quero dizer pra vocês, assim, por conta própria mesmo, eu tô me adaptando. Eu mudei minha alimentação, já vai fazer mais ou menos 1 mês e meio que eu não como carne. Não assim, 100%. Comi carne, assim, mas assim, sabe? Porque eu tive que fazer pro meu esposo e eu acabei comendo. Ou ele fez assim mesmo, tá? Mas assim, por vontade própria assim mesmo, de ir no supermercado, comprar uma peça de carne, seja carne branca ou carne vermelha, não. Esse processo pra mim foi uma decisão assim que eu já queria há muito tempo, sabe? Desde pequeno, eu sempre quis ser vegetariana, eu sempre tive muita dó dos animais, assim, a minha forma de pensar, assim, era que eu não queria ingerir a morte pra dentro de mim, né? Então eu ficava pensando assim, gente, o animal ele tem sentimentos, né? Mas isso tudo, né? Eu quero contar pra vocês desde o começo o que eu passei, o que eu já vi na minha vida pra mim ter esse pensamento. Bom, a minha vida inteira eu comi carne, né? Eu convivi assim, sabe? Com o Natal, assim, a mesa de Natal, com aquele leitão na mesa, né? Aquele porco, né? Inteiro, assim, com a cabeça dele, assim. Então, isso era mais ou menos normal. Assim, pra mim, nunca foi normal pra mim, tá? Eu nunca comi o porco no Natal por causa que eu não conseguia comer vendo aquela imagem do porco em cima da mesa. Mas assim, eu cresci comendo carne vermelha todos os dias, vamos falar assim mesmo, todos os dias comendo carne, seja carne branca ou carne vermelha. Então, eu como criança, galinha caipira, eu sempre assim fui mais assim lá pra perto assim de Goiás, Goiânia, tá? Onde eu moro, em Brasília. Então, eu já passei por uma situação de ver um tio meu matando um bode no quintal da casa dele, assim, não vi, mas eu escutava as machadadas, porque ele disse que pra matar bode tinha que dar machadada na cabeça dele. Então, muitas pancadas eu escutava, assim, da sala quando eu era criança, assim, as pancadas na cabeça do bode. A minha vozinha também contando, né, pra mim, porque eu cresci com a minha avó. Então, ela era filha de fazendeiro, então ela contou pra mim uma vez que foi no matadouro de boi e ela falou, né, que o boi ele sabe quando ele vai ser sacrificado. E ela falando, né, que o boi chorava. Você via assim, ela falava assim que o boi ficava, né, chorando. E que como ela tava no matadouro, que ela foi só uma vez, ela viu as lágrimas do boi descendo pelo rosto dele. Então, isso é muito triste, pessoal, tá? Todas essas situações eu não comia a carne, né? O frango, o porco, o bode, seja o que for, eu não comia. Eu não consegui ingerir naquele dia, né, naquele momento triste. Mas a diferença de você comprar uma peça de carne no supermercado e você ter que matar um animal, gente, eu acho que é muita pouca pessoa que vai falar assim, ah, eu vou ali matar um boi, eu vou ali matar, vou cortar um pescoço de uma galinha. Eu não vou mentir pra vocês, até hoje tá sendo muito difícil pra mim, às vezes, assim, quando eu passo um tempo, assim, muito longo, assim, que eu fico com fome, dá vontade, assim, de comer carne, né? Só que aí, gente, eu vendo as receitas vegetarianas, porque eu já tinha conhecido antigamente que ele era de uma igreja, eu não lembro, eu acho que era a igreja adventista. E eu lembro que essa igreja adventista, né, tinha alguns eventos, eu não sei como é que era direito, eu não lembro, fazia muito tempo, tá? Tá com flashes brancos assim na minha cabeça, vem as flashes de memória. Então eu lembro que essa igreja adventista, a mãe dele fazia comida muito assim de soja, sabe, gente? Carne moída de soja. Ela fazia assim a berinjela refogada que tinha gosto de carne. Então assim, era a comida muito gostosa, assim, muito saudável, tá? Sem carne. Tinha um dia e eu experimentei, eu achava uma delícia, nossa, e aquilo pra mim era maravilhoso, porque eu como todo tipo de verdura, de salada e legume que vocês imaginarem. Então, gente, essa meditação que eu tô fazendo juntamente, né, com essa decisão que eu agora decidi, por quê? Essa decisão começou de que dia? Foi 1 mês e meio atrás, tá? Eu tava comendo carne, assim, frequentemente e eu passei mal. E depois que eu passei mal também, nesse período eu tava participando muito, assim,
de eventos budistas, porque o meu esposo, gente, ele é de um outro país, ele não é japonês, ele é no país da Sri Lanka. A Sri Lanka fica onde? Ela fica aqui na Ásia, aqui perto da Índia. Então, pra quem não sabe, os indianos, eles são muito assim vegetarianos, tá? Eles não comem muita carne. No país do meu esposo, tem muitos vegetarianos também, só que eles têm tipo assim, gente, a maioria do pessoal da Sri Lanka, eles não comem carne bovina. Eles falam que o boi, eles falam coitado do boi, da vaca, eles falam assim, a vaca dá leite para as crianças, para amamentar as crianças. Então, quando você vê assim, você pergunta para assim, a maioria dos pessoal da Sri Lanka, se eles comem carne vermelha, assim, carne de boi, carne bovina, eles falam que não. Que é a minha esposa da Sri Lanka, nesses 7 anos, né? Vai fazer 7 anos que eu sou casada. Então, nesses 7 anos, pessoal, eu geralmente não, praticamente, eu vou dizer assim, 98% desses 7 anos de casada eu não comi mais carne bovina, porque não me fazia falta. Quando eu queria comer alguma carne, eu comia geralmente carne de frango, que é o que eles comem muito peixe, porque eu amo peixe, né? Muitos assim, frutos do mar, camarão, peixe, taco é o que? Polvo, lula, esses frutos de mar. Mas salmão, né? Eu amo salmão também. Onde eu decidi mesmo ser vegetariana de vez. Eu não quero arrumar problema, eu não quero arrumar briga aqui, pelo amor de Deus, tá? Não quero falar mal de país, mas eu preciso citar isso, tá legal? Porque esse foi um dos motivos que realmente eu tomei a decisão mesmo de ser vegetariana. Pra quem não sabe, uma coisa que me indigava e me indignou bastante assim mesmo foi na época do coronavírus. Se vocês não sabem disso, vocês vão ficar sabendo agora. Vocês sabem de onde surgiu e por que surgiu o coronavírus? O coronavírus, gente, surgiu, pelo menos, né, nas notícias, nos noticiários aqui do Japão, naquele famoso mercadinho, onde vende todos os tipos de bichos, insetos e animais que vocês podem imaginar num supermercado na China, né? E nessas jaulas onde tem esses animais, né? Os animais assim machucados mesmo assim, com pus, sabe? Quando o animal tá machucado, que você vai caçar um animal, então os chineses enchiam, imagina uma gaiola assim cheia de animal, uma gaiola em cima do outro, assim, a gaiola de cima uma cobra, a gaiola de baixo uma raposa, a gaiola mais de baixo, um monte de rato. Então essa mistura de animal, de gaiolas, assim, dessa sujeira toda, do animal machucado com sangue, com pus derramando em cima de outro animal. Então isso tudo, gente, aí surgiu o vírus do coronavírus, porque isso tudo se misturava, a falta de higienização e esses animais, né, machucados, feridos. Então as pessoas que gostavam de comer carnes assim afrodisíacas iam no supermercado. Pra quem não sabe, gente, o chinês, eles têm o costume de comer tudo, né? Não digo todos, mas a fama deles, tá? E eu morando aqui no Japão, tem muito chinês, muito chinês. Só que eles não admitem que eles comem, que eles gostam de comer. Uma vez, aqui tem muito estudante, né, que vem da China para estudar aqui e trabalhar, né? Muitas pessoas tentam vir pro Japão dessa forma. Aí uma estudante que praticamente não falava japonês, onde eu trabalhava na firma de antes, a gente perguntou pra ela, você comia carne de cachorro? E ela falava assim, nossa, é a que eu mais gosto, mas é cara, eu amo carne de cachorro, é a carne que eu mais gosto, né? Então eles não admitem, sim, porque no Japão, pessoal, aqui eles têm uma paixão, sabe, assim, é igual a gente, sabe? Mas o japonês, eles, assim, eles geralmente quando eles são mais velhos, eles têm uns animaizinhos assim, os gatos, os cachorros, eles tratam assim, acho que é melhor do que até o próprio filho deles. Porque eles se sentem muito sozinhos, então eles têm um apego assim muito grande com os animais. Então você imagina pra gente que é brasileiro, que tem um apego muito grande com o seu bichinho de estimação, que dorme com você igual eu, que durmo com meus gatos. Essa chinesa, né, ela é muito estranha, sabe? Ela chegou pra mim um dia e perguntou pra mim, né, você come sashimi de carne de cavalo? Porque ela sabe que no Brasil eu já tive, assim, tipo um arobaito, como é que fala? Eu gostava muito de andar de cavalo, então eu pedi, assim, né, o dono de onde tinha como é que fala?
Como é que fala? Como é que fala? E ela sabe disso, então aqui no Japão, aqui é muito caro, mas eles comem, gente. Vocês já viram falar no peixe cru, né? O famoso peixe cru que os japoneses comem. Então, aqui eles comem fígado bovino cru também. Tem um lugar aqui, um restaurante muito famoso que come fígado de boi cru. Os filetezinhos, igual o de peixe que vocês conhecem, né? Não são todos os lugares, mas tem, tá? Eles também gostam de comer a carne bem passada mesmo, assim, sangrando, pingando de sangue, eu não consigo, né? Se não tiver bem, assim, até, assim, dura, assim, bem, como é que fala, marronzada, eu não consigo comer, né? Tem que estar bem passada mesmo, não pode estar só uma pedra, aí tá bom pra mim. Aí tá. Mas não agora, porque eu virei vegetariana, tá? Então ela foi e falou pra mim, né? Nossa, lá tem carne de cavalo no restaurante onde eu fui. Você come? Você gosta? Aí, gente, isso me ofendeu um tanto, porque eu vi que ela queria me ofender, que eu vi que ela queria me fazer mal, sabe? Essa chinesa já tava implicando há muito tempo comigo. E pra quem me conhece, né? E meu esposo estava lá do lado. Então foi aí que meu esposo foi lá e soltou a língua antes de mim. Foi e perguntou pra ela: e carne de cachorro, você já comeu? Porque os chineses gostam muito de carne de cachorro, né? Então, meu esposo ficou uma semana, assim, brigando, assim, com ela mesmo, falando pra todo mundo, assim mesmo, comentando. Por causa disso, né, porque ela já tava implicando há muito tempo comigo, falando, né, que os chineses comem carne de cachorro, mas não é só os chineses, pessoal, eles têm costume de comer carne de cachorro na China, porque tem uma menina lá onde trabalha junto comigo, que é do Vietnã, e ela também, o Vietnã, eles comem carne de cachorro, né, normal pra eles no país deles. E tem outros países também que comem carne de cachorro antigamente, muito antigamente, muitos países também comiam carne de cachorro, assim, mas o país assim, mais famoso assim mesmo é a China, porque além da carne de cachorro, eles comem qualquer tipo de carne, né? Gato, cachorro, insetos, vermes, aranha, barata, é uma variedade, gente. A história da China antigamente, a China foi um país que passou muito fome, então vai daí pra cá, eles começaram a consumir todo tipo de inseto, de animal, de tudo que vocês imaginarem, tá? Até verme. Teve uma época atrás, isso não passou. Então, a nossa rotina, a minha rotina brasileira, o que também veio pela minha cabeça? Gente, pessoal, pra mim, né, quando eu comia carne, um pensamento assim, vamos dizer assim, brasileiro, normal. De muitos amigos meus que moravam assim mais pro interior. Gente, não podia não ter nada, tem que ter um pedacinho de carne. Então, se tivesse assim um arroz, só o arroz, mesmo sem salada, sem nada, um arroz e um bife frito. Pra mim assim, poderia ser maravilhoso. Pra mim, só arroz e o bife, nossa senhora, tá bom demais, melhor do que isso, nada. Então eu pensei, por que que tem que ter uma carne no meio? Então, se é um arroz e um bife já é uma comida maravilhosa, por que que não pode ser muito maravilhoso comer um arroz e uma batata assada? Um arroz e um brócolis e um feijão? Por que que isso não pode ser o suficiente? Por que que um arroz, só um arroz e um bife é o suficiente? Por que que um pão francês com bife no meio é o suficiente? Mas por que que um pão francês e uma manteiga não é o suficiente? Por que que um arroz, um brócolis e uma batata assada não é o suficiente? Entendeu? Então eu comecei a mudar o meu pensamento. Eu pensei, se eu me adapto a qualquer tipo de alimentação, então pra mim vai ser o suficiente comer um arroz e uma abóbora, igual foi pra mim muitas vezes no Brasil, porque eu amo uma abóbora refogada. Então pra mim foi isso, gente. Essa tá sendo a minha adaptação e eu decidi sim ser vegetariana. Às vezes eu sinto muita falta sim de comer carne, só que aí eu substituo a soja. A soja, mais um ovinho pra mim, um arroz, uma carne moída de soja e um ovo frito ou cozido, porque eu amo ovo de paixão, ou um feijãozinho, pra mim não tem coisa melhor, né? Às vezes eu como arroz com feijão, assim, sabe? Eu gosto com feijão assim com bastante caldo. Então eu coloco só o caldo. Gente, o meu cabelo, ele estava estagnado. Ele simplesmente parou o crescimento dele, ele tava mais ou menos aqui, tá legal? O meu cabelo, ó, já fazia um mês que ele não crescia, tá? Uma vez uma menina até falou pra mim, quando eu soltei o cabelo assim onde eu trabalhava, ela falava assim, nossa, seu cabelo tá do mesmo tamanho, tá do mesmo jeito, não muda. Eu fiquei chocada, porque eu queria que o meu cabelo crescesse, porque meu cabelo era... Vocês podem passar aqui, tá? Passa aqui no meu Instagram, vê as minhas fotos antigas, eu tinha um cabelo longo, então...
Eu completei 31 anos de idade, eu tenho 31 aanos de idade, tá? Também, né, que eu tomo sem dormir direito, meu cabelo sem crescer, tava com o corpo muito inchado, tava inchando, tá chegando uns probleminhas com a idade. Então depois que eu me tornei vegetariana, o meu corpo desinchou, a minha barriga tava grande, tava inchada, a minha barriga desinchou. Eu estou muito feliz, né? Com essa minha decisão, tá tudo assim, eu recebi assim muitas coisas boas, meu cabelo crescendo, meu cabelo brilhoso, a minha pele que tava descascada, que tava assim feia, que eu tava ficando assim com a pele assim mais assim da minha idade mesmo, assim, avançando mesmo, a minha pele tava avançando com a minha idade, a minha pele tá mais assim brilhosa, tá mais assim, tá totalmente mudado. Gente, todo mundo falou: "O que que você tá fazendo? O que que você tá comendo?" Você emagreceu, eu perdi peso, eu perdi uns 3 quilos já, uns 3 a 4 quilos, todo mundo reparou a minha magreza, né, que eu tava bastante gordinha, o meu cabelo, gente, tava aqui, olha, o tanto que ele cresceu, o meu cabelo tá enorme, eu não passei chapinha nem nada, olha o tamanho do meu cabelo, gente, olha como é que ele tá volumoso, como é que ele tá bonito. E é isso, todos os benefícios. A minha fadiga, o meu cansaço diminuiu, eu tô dormindo melhor, tipo assim, eu tô com mais energia, eu tô me sentindo mais bonita, eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo assim, sabe? Renovada com as minhas meditações todos os dias, assim, com Deus, com os animais, assim, sei lá, tô bem, tô feliz. É isso que eu queria compartilhar com vocês. E é isso. Até mais e até o próximo vídeo. Ah, e eu queria pedir pra vocês, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no meu Instagram, passa lá no meu Instagram, gente, eu tô postando muita coisa no meu Instagram, tá legal agora. Me adicionam no Facebook, gente, pra vocês também estarem ligados, porque agora eu sempre tô fazendo videozinho assim, videozinho curto, mas eu não tô postando, eu tô postando nos stories. É assim, aqueles vídeos curtos que acabam, mais ou menos assim, em um dia eles acabam sendo deletados automaticamente. Então, gente, me acompanha, me adiciona lá no Facebook, eu vou amar adicionar vocês, aceitar vocês, tá? Muito pessoal tá me adicionando e eu tô aceitando todo mundo. Me sigam lá no Instagram também, pra ficar vendo meus vídeos e minhas dancinhas no TikTok. E é isso, gente. Um beijão e até mais.